Profeta, capítulo de número 2, continuação do capítulo 1, não tem nem título aqui na minha Bíblia. Diz assim: Dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama. Aqui é uma questão inteligente, porque quando fala Ami e Ruama sem o Lo, não significa mais o não meu povo ou não favorecida, né? Então, na verdade, é meu povo e favorecida. Então ele fala, diz aos irmãos e irmãs, quer dizer, à população de Israel. Na verdade, homens e mulheres, ó. Contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, aqui, ó. E eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos. Vamos lá. Quando fala para tua mãe, quem é a mãe? A mulher dele era a Gomer, ou Gomer, depende da tua Bíblia se tem acento ou não. E os filhos, Loami, Loami e Jezreel. Então, na verdade, ele está dizendo assim, para os homens e para as mulheres de Israel, o sentido de que? Fala para tua mãe, contende com ela, porque ela não é minha mulher. Dá a entender o quê? Que a mulher dele, no caso de Oséias, que simboliza Israel, seria lançada fora. E essa teria um caso fora com outra pessoa. Mas o interessante é que o adultério de Israel, ele era espiritual a princípio, era o povo adorando a outros deuses, simbolizava que, na verdade, quando o marido descobriu, ele lançou fora a Gomer, né? Tipo assim, deu uma carta de divórcio para ela, no 3. Ó. Para que eu não a deixe despida, olha aqui. E a ponha como no dia em que nasceu, e faça com que como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Veja bem, a questão aqui é o seguinte, o marido que é o Senhor, e a mulher que é Israel, e os filhos que referência ao povo, homens e mulheres, ele está dizendo assim, olha, para que eu não a mate, para que não a apedreje, para que não passe uma vergonha, eu vou lançar ela fora, ela vai ficar longe de mim. Aí diz assim, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, ou seja, de adultério, de idolatria. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ou seja, aqui é o símbolo de Israel, que automaticamente era a mulher do Senhor, esposa do Senhor, e dedicava tudo que Deus dava para ela para a adoração de outros deuses. E automaticamente ela está se prostituindo, ela está adulterando também. E o povo vai sofrer justamente a consequência desta atitude. Olha no 6. Ó. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe de espinho, aquela parede, uma cerca de espinhos, que a pessoa se encostar se fura, né? Para que ela não ache as suas veredas, ou seja, Deus vai criar um caminho para que ela fosse tirada da sua casa, e casa que é Israel, e canalizada ao cativeiro. 7. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, que aí no caso é quem? É o Senhor, né? Porque melhor me ia então do que agora. Então, tipo assim, vai bater, vai quebrar a cara e depois vai tentar voltar. Ó. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Então, na verdade, o grão, que é o trigo, o mosto, que é o vinho, o óleo, que é o azeite, e as riquezas minerais, prata e ouro, na verdade usaram para Baal, porque era dedicado ao Senhor, e eles inverteram o papel. Passaram a entender que era Baal o que recebia. Portanto, tornar-me-ei e, a seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto. Então ele quer dizer que ao tempo dele vai tirar tudo dele. E vai deixar totalmente nua. Aí fala assim, no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriram a sua nudez. A nudez aqui no caso a vergonha, né? E agora descobrirei a sua vileza. Mesma coisa, vileza, vergonhas, ou seja, os órgãos genitais. Diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. A linguagem aqui, a figura aqui é bem objetiva. Por quê? Assim como uma pessoa fica despida diante do amante, no caso ali do outro, né? Ele diz que eles se descobriram diante de Baal. Então, na hora que era descoberto o crime, a pessoa era despida para ser apedrejada.
E aqui tem uma conotação também do cativeiro, porque também quando se vai para o cativeiro, se vai nu e amarrado. Então aqui são várias linhas de pensamento que se fundem em uma. Na verdade, aponta para a transgressão de Israel em relação ao Senhor. Aí ele fala assim, e farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Ou seja, acabaria com todo o sistema de alegria das festas, porque eles praticavam tudo isso para com o Senhor, mas automaticamente quebrando os principais mandamentos de Deus. 12, e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Então, na verdade, quando fala vide e figueira, são duas árvores que simbolizam o povo de Deus. Ele está prometendo que iria jogar e arrancar pela raiz e mandar para o cativeiro. 13. E sobre ela visitarei os dias de Baal, dias da adoração, nos quais lhe queimou incenso e se adornou dos seus pendentes, das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Ou seja, foi quando o povo de Deus esteve cultuando a Baal, e automaticamente vai perder toda esta ponta, porque o Senhor vai tirar. Versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Deserto aqui é o cativeiro. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor. O vale de Acor é o vale da desgraça. Foi aonde o Acã foi apedrejado, lá no livro de Juízes. Por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Tipo o seguinte, vão para o cativeiro, e lá será como um retorno ao Egito. E lá eles vão clamar, e vão buscar, e ter esperança de sair um dia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e me não chamarás mais meu Baal. Lembrando que a palavra, o nome Baal, significa Senhor, dono ou marido. Tudo a ver, né? Que eles trocaram o Senhor de Israel, o Deus de Israel, por Baal. E o Baal passou a ser o Senhor deles, o Deus deles, o marido deles, né? O dono deles. Então, quando eles estivessem no cativeiro, e estão no cativeiro, eles automaticamente buscariam ao verdadeiro marido. 17. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins. Baalins são vários Baals, ídolos, deuses pagãos. E os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Está dizendo que vai tirar toda a opressão contra os filhos de Israel. Aí ele fala assim, e desposar-te-ei comigo para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Isso aqui é simplesmente milênio. Ele está dizendo de uma época que ele vai cumprir uma outra aliança com as bestas feras, aves do céu, répteis. Isso aqui envolve a era milenial. Ele fala de um novo conceito, uma alegria entre eles, com justiça, juízo, porque justiça e juízo são a base do trono de Deus, é o que está no Salmo 89:14, e benignidade e misericórdia, ou seja, Deus é justiça, ele é juízo, mas ele trabalha também com benignidade, com misericórdia, com verdade, né? Aí quando ele fala, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor, então ele fala de um retorno, de uma nova época, de um novo período, e fala, conhecerás ao Senhor. E conhecer aqui é o sentido de se relacionar, porque o conhecer biblicamente é ter intimidade, né? Acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo e ao mosto e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Olha o paralelo, está dizendo que ele vai dar uma ordem e toda a prosperidade da terra retorna, e estes ali responderão a Jezreel. Por quê? Jezreel, ele semeou. Então, como Jezreel significa Deus semeia, ou seja, Deus vai fazer uma nova semeadura na terra para que nasça uma nova época, uma nova nação. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruama,
E a Lo-Ammi direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Olha que maravilha. Os 3 filhos e a mulher retornam. Retorna Gomer, que no caso é Israel, ele está dizendo que vai retornar. Retorna Lo-Ruama, retorna Lo-Ammi, porque era não meu povo, agora virá meu povo. Desfavorecida, não favorecida, vai voltar a ser favorecida. Lo-Ammi, não meu povo, vai voltar a ser o meu povo, e eles dirão, eu sou o teu Deus, o Senhor é o meu Deus. Então a questão fechou aqui. O casamento simbólico de Oséias, você percebe, ele tem uma conotação direta, porque aqui você percebe que no momento em que Oséias casou com essa mulher e teve os filhos, todo o ponto ele era simbólico, para exemplificar o que aconteceria e está acontecendo com Israel, sendo este mesmo espalhado por toda a face da terra. Mas ele promete que no final todos estarão reunidos novamente, porque no vale de Acor, o vale da desgraça, vai voltar a ser o vale das bem-aventuranças do Senhor para com o seu povo de Israel. Este foi Oséias, capítulo de número 2.